Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação: Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Assim que sair a eleição, vamos fazer um evento. Vinheta no ar já, Virgínia. Vamos lá. Abertura do nosso painel do Porto nesta quarta-feira, dia 17 de julho. Já percebi que o nosso painel do Porto dessa quarta-feira começa animado, né? Convidados especialíssimos. Ele que é o nosso Budsman, nosso comentarista oficial, Marcos Muniz, empresário, já está conosco aqui. Hoje também para comparecer conosco o Antônio Russo, auditor fiscal da Receita Federal, aposentado, mas aposentou e no dia seguinte acabou a aposentadoria. É um empresário atuante como consultoria aduaneira e vai participar conosco falando muito sobre esse segmento tão importante para o nosso PIB nacional, que é a questão de portos. A gente pode ampliar para aeroportos e a gente pode ampliar para as nossas fronteiras quando a gente fala em Receita Federal, aduaneira e por aí vai. Hoje, quarta-feira, 17 de julho de 2024, deixa eu mandar um abraço especial, né, à esposa do nosso saudoso José Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes, que hoje completa 4 anos da sua morte. Um grande profissional, tive a oportunidade de falar com ele uma vez quando estava militando no rádio em São Paulo, mas um grande profissional. Por outro lado, uma alegria muito grande, hoje, né, 17 de julho, dia de aniversário. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Hoje é uma data muito feliz, hoje a nossa filha, dona Victória, está completando 18 anos, né, que sejam aí mais meses e meses de alegria, anos e anos pela frente, com conquistas, com vitórias, com muitas felicidades, até porque é uma grande menina, uma grande jovem, e a gente vem preparando para que entenda o que é a vida, né? Do certo. Um beijo para a nossa filha Victória, ela, parabéns, paz, 18 anos, e que Deus ilumine os seus caminhos sempre, todos os seus caminhos 24 horas. E como a gente quer também todo mundo iluminado, mais iluminado com boas ideias, deixa eu dar um bom dia, um abraço especial, até porque o Marcos Muniz, daqui a pouco, ele vai começar a distribuir autógrafos, viu, Virgínia? Já vai mandar confeccionar cartão. Foi muito elogiado. Eu quero agradecer o pessoal de Fortaleza, de Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, pessoal do Porto do Pecém, Itaguaí, Itajaí, tanta gente que entrou em contato com a gente. Meu querido Marcos Muniz, o programa que nós fizemos aqui, e eu divido com você os méritos, junto com a sua capacidade, com o presidente da Praticagem de Santos, que, na verdade, hoje é o Prático em atividade mais longevo da história, né? Nós temos ele com 85 anos e com 55 de atividade, e muita gente mandou mensagem dizendo pelo belíssimo programa que nós fizemos aqui. Então, eu divido essa honra, né? E quero agradecer demais ao presidente, também ao Zé Rodrigues, que fez elogios à minha pessoa, ao nosso trabalho e ao Marcos aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. E um abraço especial à filhota aí de vocês, aí, que tem muitos anos de vida, né? E o grande amigo aqui, Russo, né? De muitos anos aí da aduana. Então, eu falei aqui, brinquei, né, com o Fábio Fontes, né, da Praticagem, de tantos anos, que ele era o Pelé da Praticagem. Olha. E nós temos aqui o Garrincha, né, da nossa aduana, o Russo, conhecedor dos assuntos aduaneiros aí do nosso querido Porto Santos, que eu acho que vai contribuir bastante com tudo. Hoje é consultor, né, no certificação OEA e outras certificações aí do mercado aduaneiro, que vem ajudando bastante as empresas a ter um direcionamento com bastante segurança na cadeia logística. Essa é uma porta de entrada significativa para o Brasil quando a gente fala em aduaneira, quando a gente fala em portos. E eu quero saudar e dar o bom dia nessa quarta-feira, que é um dia também que a gente comemora o Dia de Proteção às Florestas, dia do Curupira, dia do Submarista e também dia mundial do emoji, né? Eu vou fazer uns emojis para algumas pessoas da classe política, estão merecendo também, né? Eu já recebi manifestações do Antônio Sanches do Guarujá. Bom dia, em Pitangueira diz que o solzinho está tímido, friozinho, mas uma temperatura agradável para ele, tomar um bom café. Ele saúda aqui a dona Miriam, sua esposa também, e o Robertão lá está junto com ele, na padaria, acompanhando o nosso programa. Obrigado, um abraço, Antônio, obrigado pelo carinho. Também o nosso querido Luiz Plácido já dá bom dia. Na verdade, bom dia para nós, já está chegando daqui a pouco à tarde, lá em Coimbra, em Portugal. Mas é uma honra receber aqui o Antônio Russo, auditor fiscal da Receita Federal aposentado, empresário em consultoria aduaneira,
Quando a gente fala em portos, a gente lembra em PIB, e que os nossos homens em Brasília entendam que quanto melhor os processos forem modernizados, melhor os profissionais forem valorizados, que nós tenhamos tecnologias, mas também com a sabedoria do homem, o Brasil cresce, o nosso PIB crescerá também, e a gente não precisa ficar pensando somente em criar novos tributos, né, o Russo? Sim. Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia, amigo Marcos. Parabéns à sua filha. Obrigado. E bom dia a todos os ouvintes. Bom, é claro que a gente espera que o nosso PIB aumente, mas a gente tem que levar em consideração que nós temos um potencial de comércio exterior que ainda, né, eu vejo no futuro uma evolução muito grande, porque nós participamos, embora sejamos a quinta economia do mundo, nossa participação no comércio internacional é 2%. Então, 2% do comércio internacional é muito pouco. É pouquíssimo, pouquíssimo. O Marcos sempre comenta esse assunto, mas vamos comentar muito sobre isso e muito mais, né? Lembrando, nessa quarta-feira também, quero agradecer demais as manifestações de várias emissoras aí pelo Brasil, pelo nosso trabalho aqui do Painel do Porto, quando nós temos toda semana recebendo convidados para falar desses e outros assuntos. Marcos, um dos assuntos que mais tem movimentado também os governos municipais, onde nós temos portos, governos estaduais, mas também, principalmente, o Ministério de Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho, muito preocupado em relação a isso, né? Quando a gente fala em gargalo, a gente fala em logística, há uma discussão muito pertinente aqui para a nossa cidade, a gente vai entrar em vários temas hoje, mas quando se fala em melhorias, sempre tem aquela palavra ou tem aquele que é do contra. Ele entende que não deve ser feito. Nós estamos aí com uma perda bastante considerável de prazos, atrasos, tanto nas partidas como nas chegadas, e temos que resolver acessos para o Porto de Santos, áreas propícias para que as mercadorias, as cargas cheguem. Quando a gente fala em mercadorias, podem ser desde contêineres aos granéis, né? E a gente vai observando, Marcos, que muito tem se comentado, mas prático a gente vê muito pouco, né? Na prática, a feitura disso não tem acontecido. E aí sim, surge uma luz no fim do túnel, um entusiasmo do presidente da autoridade portuária, uma autoridade portuária que tem se afinado com o governo, junto com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Você sente que é um momento propício para que isso aconteça, até porque não dá mais. Para quem acompanha o dia a dia do Porto, percebe, não fossem os heróis que produzem efeito no dia a dia na logística e que fazem escoar e chegar as cargas, na verdade, nós não iríamos à praia ver salto de golfinhos, ou tartarugas, ou baleias, nós iríamos navios parados o tempo todo, né, Marcos? Sem dúvida, Eduardo. A Receita Federal tem feito o seu papel, né, de automatizar e agilizar, né, os processos de liberação, isso há muitos anos. O que a gente tem aí como gargalo é basicamente uma questão aí estrutural de muitos anos, né? Nós não vamos conseguir resolver isso em 5, 6 anos, não. Mas a gente precisa começar para ontem, né? O que se está construindo hoje de infraestrutura, ele já chega colapsado. Nós temos há 6 anos atrás, eram 10 mil veículos descendo essa serra e subindo. Hoje nós estamos considerando 14 mil veículos. Então, você basicamente aumentou em 40% o quantitativo de veículos com a mesma infraestrutura da década de 60, que foi quando construiu essa Anchieta, né? Então, nós temos alguns erros estruturais. Um deles eu já falei algumas vezes, foi uma pista construída para um porto sem o critério técnico para descer caminhão. Então, o que entristece é nós termos uma pista que não desce caminhão, e nós não temos a sinalização ainda só de projetos e de várias maquetes e promessas, sem efetivamente o início, né? Me deixa triste também quando a autoridade portuária, né, que ela aumentou a poligonal do porto. Sim. A poligonal do porto, que se trata é aumentar a área do porto público. Isso é muito importante. Nós temos uma carência gigante de áreas. O Russo falou bem, são 2%, né, nós representamos do comércio global. Isso poderia ser muito mais, e muito mais com carga de valor agregado, né? Me entristece o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio criar critérios subjetivos para a obtenção de ex-tarifário. O ex-tarifário é uma ajuda muito grande para o industrial também ser pop, né? Não faz sentido ainda hoje agro, né, nós exportarmos os mesmos produtos que exportávamos na época do Império. Exato. Né? A nossa exportação ela se retém aqui na minha mão, né? São 5 produtos. Isso é muito triste por um país. E eu tenho muito contato com fornecedores de fora, né, da Ásia, da Europa e tudo mais, e a gente sempre percebe que eles
eles querem que a gente ainda continue exportando para ele in natura, porque eles querem utilizar as máquinas deles e agregar valor ao nosso produto. Porque essa mesma exportação que volta, ela vai e volta com o produto acabado. E esse beneficiamento dado lá fora, ele se torna muito caro para nós na volta, né? Exatamente. Então, nós temos alguns critérios, algumas correções, né, ser feita no comércio exterior brasileiro, mas a gente precisa parar de ser um adolescente mimado e partir a ser competitivo. Nós em algum momento, aceitamos ser um país globalizado, né? Exato. Então, nós precisamos seguir as regras, né? Então, as regras é sempre mais competitivo. Sim. Então, a gente precisa acordar essa população que ainda, como diz o hino, né, fica deitado ao berço esplêndido. E acho que é o momento da gente começar a acordar, produzir mais, exportar mais. E na região aqui nós temos problemas, né? Quando se fala em construir um túnel, fala-se em desapropriação, não vai acontecer túnel. Quando se fala em aumentar a poligonal, se fala assim em montar um pátio regulador em Cubatão, se colocou uma área de 500 e poucos mil metros quadrados, onde 100 mil metros quadrados seria um pátio regulador. Exato. Aí entra algum alienígena, desculpa a expressão, mas não encontro outra, com algumas pautas ou ambientais ou isso, mas esses mesmos ambientalistas, eles não têm a pauta com relação a essas intensas ocupações irregulares que se tornam uma questão muito ruim para toda a população daquele entorno, que ocupam mananciais, que ocupam áreas de terminais. Tem terminais de zona primária que ele não tem a sua crescente de pier, de atracação, em função de ocupação irregular. Sim. Agora sim, ô Russo, ô Eduardo, quem realmente fomenta... Obrigado pelo elogio, viu? Russo e Eduardo, vocês dois vão comentar, né? Eu imagino assim que quando se monta uma empresa, né? Você vai montar uma empresa, sim. Eduardo, não dá um dia, aparece algum iluminado lá te pedindo diversas certidões, diversas certificações, de tudo. Aí você presencia as ocupações em mananciais, ocupam e não tiram. Isso é enxugar gelo, que a gente sabe. Sim. Isso é muito prejudicial para a atividade portuária, o qual a gente tem já uma planta, né, insular ou até mesmo a área continental, Exato. muito pequena. Sim. Sim. Temos um estreito aqui. Exato. Então, a gente precisa pensar como economia da Baixada Santista, o que é importante para a economia? É o porto. Exato. Pensa eu se o porto ficar parado um mês, em função de uma obra de um túnel, E porque... você está sendo bonzinho só um mês. Isso. O colapso que terá, não só para a economia local, mas para a economia global. Né? Nacional. E o nosso PIB, você tem razão. E aí para mim, me entristece eu presenciar recursos do porto, Exato. recursos oriundos de contrapartida do porto, sendo utilizado para a Disneylândia no meio do porto. Eu sou contra. Ali é local de trabalho, é local de carga e descarga de caminhão, é local de passagem de trem, é local de trabalho, de emprego e renda, né? Não faz sentido você fazer uma Disneylândia no meio de um porto. Eu queria saber, em algum momento, como é que nós vamos fazer o trânsito daquela região, porque não se criou nada para o pedestre atravessar para o outro lado. Nós temos uma passarela que o elevador não funciona desde a sua inauguração. Então, me preocupa, Eduardo. Eu vou até colocar nessa conversa, nessa roda, o Antônio Russo, já que o Marcos Nunes falou da passarela, a passarela me lembra que do lado tem a alfândega. A alfândega me lembra a Receita Federal. E não for aí também ao aprimoramento, a modernização, a visão da Receita Federal, que tem um papel fundamental, o Marcos depois pode complementar. A gente percebe que o pessoal da área de logística, aquele que vai importar e exportar, não foram esses mecanismos que foram atualizados, apesar de até, eu imagino, pela falta de mais pessoal, a Receita Federal cumpre um papel essencial, e não é só em portos, em aeroportos, em fronteiras, e a gente percebe, né, Russo?
Quando a gente fala em gargalo, a gente fala em logística, a gente fala em acesso, a gente fala em entrada e saída, como disse muito bem o Marcos, rodovia qualificada, rodovia preparada, porque, como o Marcos usa a figura do iluminado, eu vou dizer do apagado agora, é o contrário, eu acho que você não tem nenhuma luz. Quando você usa diversos recursos, que não são poucos, para confeccionar, para construir uma rodovia, ou túnel, citado pelo próprio Marcos, você tem que olhar. Mas não fora isso, gostaria que você falasse, Russo, da importância do trabalho de vocês, auditores, a importância que a Receita cumpre. Inclusive, fui aqui um crítico e continuo sendo, e quero até agradecer, porque teve até militar me parabenizando, e eu não quero que parabenize, eu quero que diga que eu estou errado ou estou certo. Mas aquela GLO que o governo implementou no Porto, sem nenhuma razão, com dados que não foram os verdadeiros, né? Somou-se tudo, sendo que você tem um trabalho muito bom, da Receita Federal, da Polícia Federal, dos agentes que lá estão, que fazem essa questão da aduaneira em todo o país. Não é isso, Russo? Primeiro eu queria até elogiar a administração atual da delegacia da alfândega, né? Que a Receita Federal como um todo já tem essa visão de que o crescimento do comércio internacional, para não sofrer um impacto negativo pela falta de pessoal aduaneiro, há muito tempo vem investindo em tecnologia. Sim. Então, graças à tecnologia e com novas atividades que vêm surgindo dentro da atividade aduaneira, ou seja, não é mais só o controle de tributação, e sim um controle global do comércio internacional brasileiro, inclusive com a prevenção contra o tráfico de drogas, que esse é um tema muito relevante para o Porto de Santos. Recorrente, né? E recorrente. Infelizmente, nós temos aí a péssima primeira classificação mundial como exportador de cocaína. Então, o Porto de Santos tem essa péssima imagem e a Receita Federal, a Polícia Federal, os órgãos de controle, até em trabalho conjunto, têm feito um trabalho elogiável em gestão de risco, em análise de risco, para atuações pontuais, de maneira a não prejudicar o fluxo do comércio lícito e trabalhar de uma maneira pontual, fazendo um grande volume de apreensões, realmente tocando no ponto fraco do tráfico, que é o bolso, com a apreensão de produtos ilícitos de alto valor, e isso tem um impacto positivo na imagem do Porto como um todo. Outro aspecto que eu quero trazer aqui também é que, também por iniciativa da Delegacia da Alfândega de Santos, se percebeu que a logística portuária ela sofre um estrangulamento, porque as áreas do município de Santos já estão saturadas com Redex, com transportadoras, então isso já não tem mais por onde crescer. Pois não. E a Alfândega de Santos atualizou a sua legislação e reconhecendo que o Porto de Santos não é só o município de Santos, e sim a Baixada Santista, tem uma Interlândia, mão de obra, áreas a serem exploradas para atividade de apoio logístico na atividade portuária. Então, estendeu a possibilidade de criação de recintos sob controle aduaneiro nos municípios da região. Então, nós fizemos um trabalho, e aí também quero elogiar o prefeito Caio Amado, nós fizemos um trabalho junto com a Prefeitura de São Vicente de convencimento da necessidade de exploração daquela região para a atividade de logística, desmistificando a ideia de que você trazer atividade logística, que são caminhões, containers, etc., que isso seja prejudicial ao município. Ao contrário. Precisa, sim, claro, ter uma legislação reguladora de locais passíveis de ter essa atividade, mas o empresário precisa ter local de expansão. Tá? Eu acho até que o Marcos Muniz é um exemplo, que ele está numa área super valorizada, e se precisar de expansão, você, os valores dos imóveis e também a escassez dos imóveis, você não tem mais para onde crescer dentro do município de Santos. O próprio impeditivo, Marcos, que foi criado para que o segmento e o setor não consiga avançar, não consiga crescer, gerando o quê? Empregos, na verdade. Não, sem dúvida. A nossa frota, apenas 25%, ela fica ali, E quem tem caminhão sabe muito bem disso. O caminhão ele não é para ficar
parado, né? E nem na rua também. E nem na rua. Então, a gente procura um local para estacionar. A Prefeitura de Santos aqui, erradamente, há muitos anos, isso começou na Lei 730, promulgada pelo ex-prefeito Papa, ele iniciou um processo de exclusão da atividade portuária, não só da atividade portuária, mas todas as atividades correlatas, né? Oficina mecânica, lavagem de caminhão e todas as outras da cidade. Então, ele construiu uma cidade pautada para a construção civil e esqueceu da principal atividade, que é a atividade portuária. Então, as transportadoras da planta insular aqui, transporte, armazéns, todos foram sucumbidos, estão sendo sucumbidos da cidade, né? Não, eu não vejo assim essa necessidade tão imediata de imobiliário residencial, até porque a cidade de Santos, a população ela já não cresce há mais de 10 anos, então é uma política totalmente errada. A cidade de Santos ela precisa de mais empregos, mais postos de trabalho, e não é da forma que foi feito, né? Mudando o zoneamento da cidade, criando muitas regiões residenciais, mas não foi regiões residenciais para colocar uma CDHU, nada disso. Foi especulação imobiliária. Então, é o que o Russo falou muito bem. As áreas ficaram num valor muito alto, inviável para a atividade logística. Várias transportadoras hoje, elas saíram até mesmo da região, né? Elas estão operando em São Bernardo, em outras regiões, até porque a legislação de todo o entorno tinha essa mística aí do que o caminhão, né? O motorista, ele traria o caos. Mas a gente traz o bônus também, né? Sim. O bônus da empregabilidade. Um caminhão, Russo, se você tem uma ideia, um caminhão ele emprega diretamente mais 8 pessoas. Sim. Então, você tem esse quantitativo. Mas, assim, o interesse, eu acho que quando a gente... Qual que é o marco econômico? Qual que é o nosso plano para a geração de emprego? Emprego rentável. Não vamos colocar a precarização de emprego, mas emprego rentável. Sempre foi a atividade portuária. É a locomotiva da região. Eu acho que os políticos aqui de todo o entorno, eles precisariam dar mais uma atenção à nossa atividade, que ele tem um potencial gigante para a geração de empregos. E já é tardio, Russo, tardio. Perdeu muito tempo, né? Eu estou sucumbido ali numa área muito pequena, ali é muito pequeno para mim. Boa parte dos veículos eles já não ficam naquela região, já tem umas outras áreas em Cubatão que a gente utiliza, e assim vai ser, até o momento que realmente tenha que sair. Para mim é ruim, porque a gente tem vários, né, colaboradores que moram na região e eles não querem se deslocar para uma região muito distante. Eu tenho alguns dados interessantes sobre isso. Assim, no Porto de Santos, se você pegar a área de terminais molhados, dedicados a contêiner, e a granel é mais ou menos também a mesma proporção, nós temos um pouco mais de 2 milhões de metros quadrados de área utilizável para esses terminais. E se você pegar as áreas de apoio logístico, que estão dentro do município de Santos, não chegam a 600 mil metros. Olha só. Então, quando o ideal é 3 vezes, porque, né, para você ter a rotatividade na zona molhada, você depende de uma preparação dessas cargas, depende de caminhões. Então, você precisa de uma zona de apoio logístico para a atividade portuária que se calcula mais ou menos 3 vezes a área de operação do terminal. Eu tenho que ir para o intervalo, peço licença, mas eu vou lembrar uma fala. Mediante isso que o Russo comentou com muita propriedade, o Marcos já havia comentado, inclusive, e até saudar mais uma vez também. Recentemente, o Marcos não pôde, o Marcos tinha reuniões da sua empresa, mas também veio abraço. Nós tivemos aqui a presença do secretário de Finanças do município de Santos. Ele retomou a mesma fala, ele não abandona a fala, a importância, ele concorda em gênero, número e grau com o Marcos Muniz, o Adriano Leocádio, sobre a importância do porto. Ele diz, se faz uma revisão e você causa prejuízos, você precisa revisar de novo. Então, que sejam pensados aí no futuro, que esse futuro já passou, e o futuro presente, quando a gente fala daqui a alguns meses, que possa ser revista essa situação toda pelo prejuízo que está sendo colocado para
essa área toda do porto e para as empresas que atuam. Eu vou ao rapidíssimo intervalo para na volta comentar isso e outros assuntos, em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior, há 25 anos provendo para você, para a sua empresa, o que você precisa em transporte rodoviário de carga, agente de negócios internacionais, consultoria aduaneira e logística, gerenciamento de produtos, operador logístico OPM e despacho aduaneiro. É com a Imuniz, acesse imunizlogistica.com.br. Também Forte Vistorias Automotivas, você tem 9 lojas na Baixada Santista, Santo Joaquim Távora, Ademar de Barros Guarujá, Mogi das Cruzes, lá no centro, Francisco Rodrigues Filho, 149, em São Vicente, ali na Antônio Amigos 230. Praia Grande tem 3, em Boqueirão, Aviação e na Vila Mirim. 2 na Kennedy, 1 na Ministro Marcos Freire. Em Santa Branca, Vale do Paraíba também tem Forte, hein? Para atender ali toda aquela região enorme e bastante atualizada que é o Vale do Paraíba. E também em São Paulo, na Avenida Itaquera, lá na Avenida Itaquera 2428. Agora, quando a gente fala em processo de construção, é o que eu conversei aqui também, já que o Marco citou, é a visão do empresário, o nosso querido Roberto Barroso Filho, que entende essa necessidade, comentou isso conosco aqui, já comentou com o Marcos, ele mesmo não se atina a comprar áreas ou construir ao lado do porto, porque ele entende que as coisas devem ser muito claras, né? E a convivência deve ser quem chegou primeiro. Justamente foi o próprio porto, então tem que ser saudável. Então, eu dou para você a dica, ó, Residencial Mykonos, na Ricardo Pinto 63, acesse engplus.com/Mykonos. Tem um outro residencial que é o Ilha de Malta, no canal 5, hein? Você pode ir até o Almirante Cochrane e observar. Já está lá depois da 24ª laje, no 32, acesse engplus.com/Malta. E tem o penúltimo lançamento que vem, outro lançamento em breve, hein? Que é o Bali. Esse é o verdadeiro Bali, viu, gente? Tem gente mandando aqui, Virgínia. Pô, mas peraí, eu vi um Bali de... Não, esse é o Bali de verdade. O outro é uma nomenclatura de uma torre. Esse é o residencial Bali da Eng Plus, com fazenda solar, fechaduras eletrônicas, identificação facial, 2 e 3 vagas de garagem, Marcos, no edifício, depósito individual em um local... Fica entre a Sampaio Moreira, Oswaldo Cochrane, Tasso Pessoa e também a Bartolomeu de Guzmão. Esse é o Residencial Bali. Agora, se você quer morar e pagar mais em conta, presta atenção, Marcos. A Eng Life, que é a caçulinha russo do Grupo Eng Plus, foi oferecida a ela várias áreas e perto do porto. Não. Sabe onde ela vai lançar o seu próximo lançamento aqui em Santos? Esse já está em construção. Quase esquina com a Afonso Pena. Aqui, em Baré, Afonso Pena, que é o Piazza Torino. Tá? Piazza Torino. A partir de 350 mil você faz negócio com unidades Smart da Eng Life. Mas o próximo lançamento será Rodrigues Alves, esquina com a Campos Melo. Então você está longe do porto, você está ali mais próximo da Conselheiro Neves, facilitando o transporte coletivo ou a chegada do empreendedor, né, que vai trabalhar nesta área também, né? Então, é bom você pensar, na hora de adquirir imóvel, procure 2 empresas que são sérias e pensam em você, pensam num todo e pensam na nossa cidade. Eng Plus, Eng Life, um grupo consolidado em toda a região. Também destacar, Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, 10 anos vivendo na Europa, né, consertando os carros de montadores como BMW, Mercedes, Peugeot, Citroën, também no México, também na América Latina, como a Argentina. E você vai sempre lembrar, Martelinho de Ouro é com o nosso querido Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, Comendador Martins, 191. Virgínia, rápido intervalo e a gente volta já. Já tem mensagem aqui lá do Sul, né? Dos nossos amigos lá de Itajaí. Alô, Wellington Moura, um abraço para você, está todo feliz. Ele diz que a carne não é fraca. Através da carne, o Porto de Itajaí está ressuscitando. Eu sei a ilação que ele está fazendo. Marcos, você também já percebeu, né, Marcos? Sem dúvida. A carne não é fraca, eu entendi. Não. Basta lembrar, para quem não está apto aí pelo assunto, né? Os irmãos Joesley, né? Lá do grupo JL, né? JF também. Adquiriram lá a concessão de tocar o Porto de Itajaí, que estava praticamente parado, né, por erros administrativos de uma outra empresa que assumiu o comando lá. E agora está todo mundo empolgado. E lá, viu, Marcos e Russo, lá o pontapé inicial já foi dado para o túnel Itajaí Navegantes. E a aposta feita comigo, eu acho que eu vou perder. Porque eles me perguntam o que vai sair primeiro, o túnel Itajaí Navegantes ou Santos Guarujá. Resolve essa, Marcos, para mim. Eu não tenho dúvida que vai sair Itajaí. Sem dúvida, acho que eu presenciei aqui umas 40 maquetes do túnel, né? Nós estamos falando de 860 metros, né? Exato. É coisa bem que ridícula, né? Mas assim, que comece a obra com começo, meio e fim, sem atrapalhar, né, de uma certa forma, o tráfego dos navios no canal. Porque não podemos
fazer o que aconteceu com o VLT fase 2. Aí, Marcos, estamos há 3 anos aí com a população ali do comércio fechado, essa obra que não sai, as ruas daqui da cidade, todo o entorno ali paradas. Então, é temerário quando não tem um planejamento de uma obra. Você tocou num aspecto importante, que eu fui checar isso, inclusive quero agradecer demais o pessoal lá, né, das universidades lá de Santa Catarina, a Univale, o pessoal mandando, né, para a gente aqui. A diferença fundamental do projeto do túnel Santos-Guarujá, Itajaí Navegante, sabe qual é, Marcos e Russo? O nosso é um Playmobil. Vai ser montado em pecinhas, o que vai trazer paralisação para o nosso canal. O de Itajaí Navegante será subaquático, será perfurado como o metrô, então você tem em cima, sem interrupção, o trabalho é feito por baixo. E será totalmente confeccionado lá embaixo. Você pode faz a peça num lugar, leva para o outro, abre uma vala, coloca lá, testa se está vazando, se estiver vazando, tira, começa de novo. E os navios, eu estou até imaginando que a CT vai ser expandida para o mar. Vai ter semáforo. Eduardo, não dá ideia, cara. É melhor, porque senão o Fifi vai ficar bravo comigo. Vai falar assim, Edu, para de dar ideia, como o Wayne colocou o mar, não vai dar certo colocar lancha da CET pretinha e verdinho lá no mar, né? Eu vou ao intervalo e a gente volta já. Diga lá, Virginia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Alô, São Bernardo. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, excelente programa, parabéns aos convidados. E parabéns à Vitória, muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades, abraço. Deixa eu mandar um abraço para o Otávio também em Cubatão. A Jaqueline em São Vicente, ela está dizendo, fale um pouco mais se vocês têm informação dessa questão de logística para a Continental. Eu vou pedir, depois do intervalo, o conhecimento e a fala aqui do Antônio Russo para falar a respeito disso. Ela diz, né, se isso já faz parte do poligonal do Porto. Daqui a pouco o Russo vai explicar, senão, porque ela disse que São Vicente carece, né, tem áreas para isso. E eu vou acrescentar, Jaqueline, o falecido João Otaviano, secretário de Transporte. Olha que felicidade, né? No mesmo dia que eu conheci João Otaviano, que era secretário de Infraestrutura e Transporte do Estado de São Paulo, eu conheci esse senhor que está aqui ao meu lado, Marcos Muniz. E ele dizia, garoto, eu adorei o garoto, né? Já ganhei o século. Vocês têm tudo, é só parar de pressionar o porto para dentro do mar. É o contrário, é o porto para fora. E você já tem um cinturão, você já tem um rodo anel. É só interligá-lo e fazer com que isso funcione. Vocês vão ter logística aplicada e moderna. Aí vocês vão ver o processo e o progresso do Porto de Santos. Então, o saudoso João Otaviano que me deu 2 entrevistas naquele instante, né? Foram bastante interessantes e pontuais. Eu volto já, Virginia, intervalo, a gente volta rapidinho, não sai daí não. Manda um abraço também lá para o Joaquim Ribeiro, que está acompanhando nosso programa. Bom dia para você, obrigado pelo carinho aí, pela audiência também. E o Antônio Santos falou que tem lá um pessoal do Guarujá perguntando para o Marcos Muniz em relação à margem do Guarujá, o que pode ser feito, pois o Guarujá é muito discriminado. A Rua do Adubo é um pânico, né? Se o Marcos Muniz pode dar alguma sugestão. Sim. O Marcos, na volta, vai falar, viu, Antônio? A gente pode sugerir isso também. Eu tenho até aqui um tema a respeito disso. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta. Pedir licença aqui para o Marcos. Já estamos de volta, Marcos. Você tem razão aí. Depois até pega-se contrapartida de empresas da área de logística para fazer o que você falou que é a Disneyland, que poderia fazer melhoria de acesso e outras coisas mais. Valquíria, um abraço para você. A Valquíria está mandando um abraço de Taubaté, parabenizando o programa. Eu sei que a rede, a gente está chegando através de outras rádios também. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Esse é o Painel do Porto mesmo. Hoje recebendo Marcos Muniz, empresário da área de logística e transportes. Só de M. Muniz Logística são 25 anos, mas eu não vou entregar a idade do Marcos, porque ele é jovem, né? Mas de atividade, Marcos, com certeza, mais de uns 35 anos. De muitos anos, né? A gente sempre se encontrava nos terminais, né, Russo? Nos armazéns aí. Antes a gente realmente ia conferir carga a carga, né? Olhar a caixa, olhar os rótulos, conferir, contar. Temos histórias, né? Não vamos ser tão saudosistas, senão vamos ter um programa só de saudosismo, né, Russo? Mas, assim, o Russo falou muito bem, né? O prefeito Caio Amado, eu acho que ele acordou com o potencial que tem a região de São Vicente, né? Um potencial para criar condomínios logísticos, né? Sim. Obviamente precisa, em algum momento, se melhorar a legislação, né? Sim. E minimizar os impactos de maneira inteligente. Sim, Você exatamente. pode criar fluxos, né? Então não é proibir a entrada de caminhões. Você pode direcionar, criando fluxos e fazendo uma infraestrutura para atendimento das necessidades do porto. Se achar, né, Rosso, me permita, é necessário, isso existe. Eu fico meio revoltado, e aí as pessoas vão entender, eu acho que o Marcos vai acompanhar meu raciocínio, não sei o Russo, quando você tem aquelas comitivas que vão a vários portos do mundo, eu acho bacana. Cultura, conhecimento, bacana. Nunca é demais, mas nunca vem nada. As ideias ficam lá,
eu elogio lá. Mas eu já vi especialistas dizendo o seguinte, se você tem áreas que podem ser utilizadas para logística, mas vai ter um conflito, porque é aquela rodovia. Façam-se rodovias para isso. São aquelas que são acessos importantes que margeiam aquela própria rodovia, acesso a caminhões. Pode-se fazer uma utilização de modais diferentes, como o rodoviário e o ferroviário, o Marcos sempre pregou a isso. Então, está na hora de a gente parar e desmistificar a dificuldade de colocar a facilidade. Eu costumo dizer que, até tenho acompanhado muitas falas do governador Tarcísio Gomes de Freitas, fico preocupado, porque percebo, e o Marcos e o Russo com certeza vão comentar, o acesso, novo acesso, que é uma terceira rodovia ligando Planalto à Baixada, principalmente ao Porto, no mínimo, 9 a 10 anos até você ter todo o processo pronto. Aí você já precisa do 4º e 5º acesso. Sim. Sem dúvida. Só respondendo o ouvinte lá do Guarujá, né, a Rua do Adubo, né, uma rua importante, né, aliás, o único acesso que você tem ali para os terminais, né, uma rua que assim, passou do momento de se realmente criar uma estrutura. E assim, eu viajei para alguns locais do mundo, né, já fui para a Ásia algumas vezes. Eu tenho o canal do Panamá, visitei algumas vezes, né? Eu vi a estrada que construíram, né, Russo, para o Porto de Mezanino, lá no Panamá, né, para a zona de livre comércio que eles têm lá. Então eu percebi a qualidade do asfalto. Quando você constrói um asfalto na perimetral, Eduardo, você tem certeza que vai passar caminhão. Eu não tenho dúvida. Se não pensar isso... Se você não pensar isso, você pode parar com a obra. É um alienígena. E aí, Eduardo, você pode pedir para qualquer munícipe de Santos percorrer a perimetral de Santos e até o retão da Alemoa, que ele vai ver o que ele vai presenciar do asfalto ali, é uma maionese. Tá? Afunda, mas é caminhão? Não é. É a péssima obra que é feita. A Rua do Adubo, eles já sofrem com isso. Só para pontuar, é a margem esquerda. Tá, a margem direita de Santos. Essa é o retão da Alemoa. Você está falando da Alemoa. Da Alemoa. Aí nós vamos para o Guarujá. Tá, não é diferente. Sim. Entra político no Guarujá, sai político, e as obras são de péssima qualidade. Correto. E assim, óbvio, eu já tive o secretário de Finanças de Santos, né? O cobertor é sempre curto, né? Por quê? Puxa para a cabeça, para os pés. Isso. Porque o poder público ele gasta muito, gasta mal e sobra muito pouco para a infraestrutura. Então, ele depende sempre do empresário. Sim. Né? Sim. Da terceira força. Isso foi essencial. Foi no arrendamento dos portos. Se não fossem as empresas arrendarem, nós ainda estaríamos operando com pau de carga, né, Russo? Né? E que é bom deixar claro, né, Rússia e Marcos, muito da operação do Porto ela foi modernizada pela participação do empresariado. Iniciativa privada. Não fora isso. E a Rua do Adubo, é assim, cara, é triste a incompetência que se tem de todos os prefeitos que passaram por Guarujá. Aquela população da margem esquerda ali Conceiçãozinho e tudo mais, que eu conheço muito bem, toda aquela região ali sempre viveu da atividade portuária. E eles vivem naquele momento ali, e aí você cria para o munícipe, né, da região uma certa imagem do caminhão que ele provoca pânico, que ele destrói rua. Não. Ele traz muita rentabilidade para o município. O que acontece é que os recursos que deveriam ser utilizados para mitigar os impactos da nossa atividade, elas são alocadas em outras áreas, que não na área que deveria ser colocada. Então, nós trazemos o ônus, Eduardo, mas o bônus é muito maior. Agora, falar para mim que não tem recurso... Eduardo, nos últimos 6 anos, a Prefeitura de Santos, só de contrapartida do Porto, 6 anos, arrecadou meio bi. Isso é pouco? Não, pelo contrário. É recurso. Meio bi. Repito, meio bi. Sabe quanto foi investido no Porto para mitigar o impacto? 0. Então, vocês falarem que o Porto não deveria ter a sua importância na alocação dos recursos? Deveria. Nós teríamos aí uma perimetral da margem direita, da margem esquerda, infinitamente melhor, tanto para o tráfego do trânsito de caminhão,
com o trânsito de pessoas, dos pedestres, dos trabalhadores, com ciclovia, com tudo isso. Falta vontade política de alocar as obras aonde realmente deveria ser. Tá? Então, assim, agora nós vamos chegar no momento de eleição. Eles vão visitar todos os pobres, vão começar abraça pobre, beija pobre, isso tudo. Não se engane, gente. Esse é o momento de você chegar para ele, cadê aquela promessa que foi colocada? Né? Eu acho que os governantes, né, ultimamente a gente tem visto que, ao invés de investir ou de possibilitar que o empresariado dê emprego, prefere dar ajuda direta. Esse aqui é o erro. A criação de bolsões de pobreza, né? O prefeito Caio Amado, lá em São Vicente, eu vejo que ele tem feito assim muitas obras ali boas para a cidade, para a região, deu um entorno todo, né? Obviamente tem uma falta de recursos gigantescos. São Vicente, há muitos anos, tem uma calamidade política, né? Assim como outras cidades da região. Mas tem feito um trabalho bom. Eu recebi um secretário no meu escritório e, assim, mostrei para ele que o conglomerado logístico, né, com toda a operação logística, ela, de repente, traz ali um acalanto para a cidade de São Vicente, uma empregabilidade. Agora, existe áreas ali propícias, existe toda uma população da região realmente precisando de emprego e renda, né? A gente só consegue tirar a população da pobreza com emprego. Eu não vejo outra forma senão o emprego. Eduardo, você presencia alguma outra forma? Não. Eu estou até aqui, de olho aqui, eu vou até agradecer demais. Olha de Itajaí, sua fala aí. É o Roberto Silva, é o Wellington Moura, um abraço para ele, o Robertão, o Francisco, o Cláudio Soares, a Mônica Varela, o Pedro Siqueira e a Amorim Ferraz, todos lá. E Itajaí Navegantes, acompanhando o programa, dizem que lá não tem. A gente chega aí, não precisa a gente estar aí, a gente já está aí de outra forma. Obrigado pelo carinho. E o Pedro, que está junto com ele, disse o seguinte: os acessos dos maiores portos do mundo, ele pegou a tua fala aqui, não são necessariamente feitos apenas com asfalto. Você faz uma camada, que ele diz aí, de 20 centímetros de concreto, sim, e você tem apenas uma capa asfáltica. Ela não trinca, ela não racha. E a sua recuperação é muito mais fácil e mais barata. Mas eles não querem, até porque não dá para ficar toda hora achando verba e a verba não é utilizada. Então, é uma pouca vergonha o que fazem aos acessos portuários. Aqui em Itajaí, como aí em Santos, eu espero que isso aconteça. Espero não, ele diz que não espera que aconteça em outros portos, mas é o que acontece mesmo, né, Russo? Eu acredito que nessa parte de infraestrutura, você teria a opção ou criar 10 quilômetros dessa qualidade, exato, ou criar 1 quilômetro que vai durar 10, 20 anos, né, com uma qualidade maior. E, infelizmente, tem sido adotado a técnica de precisa dar visibilidade. Então, você precisa estar expandindo a área, fazendo mal feito, mas uma área maior. Como me parece, Russo, pela fala do Marcos Muniz, sempre muito assertivo em relação a isso, a gente percebe que essa questão, até a Mônica de São Vicente perguntou se isso já é integração da poligonal, o Antônio Russo vai nos explicar, e a gente tem várias áreas em São Vicente. Eu vou dar até um exemplo, Mônica, você tem a razão, ela falou, não quis dizer o nome, eu posso falar, não tem problema nenhum. O Mercado Livre já tem um grande depósito na área continental, operando lá, e se a gente colocar infraestrutura, segurança, aquilo não somente vai atrair outras empresas, como também novos investimentos. Sabe o que significa? Uma arrecadação maior para o município. São Vicente precisa de arrecadação. O Russo, a área continental, você pega a Sigma chegando, sim, acho que você tem ali uma participação. Depois eu gostaria que você falasse, porque há uns anos atrás eu fui contratado, fiz um levantamento na área de comunicação do que poderia ser utilizado, era do Jockey Club. Sim. O presidente era o presidente João, eu me recordo, nunca mais tive contato com ele. A gente percebe uma série de pessoas que não são do segmento, falando muita besteira, e aquela área degradada, jogada ali às tralhas, e pode ser utilizada e recuperada para muita coisa. Lembrando que até nós já tivemos, a Mônica também pergunta, não foi lá que existia um prédio de uma universidade veterinária? Foi, ela abandonou justamente por causa disso, por causa de falta de segurança, infraestrutura, mas, Russo, vamos falar um pouquinho disso. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu tenho trabalhado junto com o secretariado de São Vicente, fazendo um levantamento de áreas passíveis de utilização econômica. E uma coisa que eu já observei aqui nas empresas de Santos,
é que 40% ou mais da mão de obra utilizada nas empresas aqui instaladas vem de São Vicente. Então, você tem um potencial de gerar emprego local com mais facilidade de locomoção, né? E é claro também que é uma mão de obra mais qualificada. Quando você traz uma empresa de logística, a remuneração média dessas empresas de logística, comparado com a remuneração média da cidade de São Vicente, é 4 vezes maior. Olha aí. Então, você tem uma qualificação da mão de obra, vai gerar, além de emprego, você precisa de oferecer educação e transporte. Então, facilita bastante para o empresariado se ele estiver contratando mão de obra local com uma locomoção menor, ele chega mais rápido, ele cumpre os horários melhor. E aí nós, nesse levantamento, essa área continental de São Vicente foi o foco do nosso estudo inicial. E aí, qual que é a grande barreira? Nós temos áreas onde a preservação ambiental só permite a utilização de 30% da área. Então, esse é um problema para o investidor. Então, você vai investir em uma área onde você só pode utilizar 30%. 70% você não pode fazer absolutamente nada. E o que isso traz de benefício tanto para o investidor quanto para a municipalidade. Correto. Então, isso está sendo pensado. Estamos também trabalhando para melhorar essa utilização. A poligonal, a extensão da poligonal, pode trazer esse benefício de propiciar que a liberação ambiental seja maior do que os 30% atuais, considerando uma utilização econômica e, né, a influência que essa restrição está trazendo negativamente. Só me causa uma dúvida, Russo. Você tem capacidade de comentar, e o Marcos também. Eu respeito muito o Ministério Público, respeito muito os laudos, atestados e as certidões que a CETESB pode emitir em relação à ocupação ambiental, mas me causa surpresa quando nós temos áreas de invasão e ali elas começam e nunca termina. Aí eu não vejo o Ministério Público, não vejo a CETESB. Há sempre uma desculpa, houve invasão porque o município deixou. Ora, o município não está sozinho, há uma solidariedade de todos. E aí vamos pegar o exemplo, por exemplo, do próprio projeto Andaraguá em Praia Grande. Ele não sai, já vai para o seu 19º aniversário, já está, nasceu como uma criança, virou um adolescente, daqui a pouco já está maior e não sai. Porque ele não consegue ter as certificações ambientais emitidas pela CETESB, porque ele foi uma área de ocupação indígena. Ora, até o Gonzaga em Santos foi ocupação indígena em algum momento. Eu acho que o Brasil todo, se for assim, né, de 1500 só era. Então, acho que a gente tem que começar a demolir tudo. Sim. Agora, Russo e Marcos, passando por isso, a gente tem que colocar a inteligência à frente da burrice, né? Sim. Esses processos. Você foi muito assertivo. Você traz uma qualidade profissional, uma qualidade de ganho, que é aquilo que o Marcos fala. Isso é uma economia vibrante e uma economia criativa, porque você gera um bom emprego, uma boa remuneração, faz com que o jovem pense em se qualificar melhor para ascender na empresa. Sim. Eu tenho certeza que o Marcos já produziu esse efeito na empresa dele, na M. Muniz, que é o seguinte: entra lá um menino com nenhuma experiência, ele é absorvido pelo sistema da empresa, ele gosta, ele entende, ele cresce, muitas vezes ele fala assim: Marcos, foi muito bom ter trabalhado com o senhor, mas eu vou buscar o meu caminho, porque aqui eu aprendi muito e abriu os meus olhos que eu posso crescer. A M. Muniz foi importante demais. Espero que o senhor continue cada vez crescendo e dando oportunidades. Essa é uma visão, né, Russo, que o empresário tem que ter e os prefeitos da região têm que ter. Eu comentava isso com o próprio deputado. O Marcos estava comigo, Roberto Mourão. Ele dizia: não, precisamos expandir a poligonal para São Vicente, para Praia Grande, para onde puder. A qualificação da mão de obra, ela começa com um aprendiz, né? Quando você traz um aprendiz, quando você traz um estagiário para dentro da tua empresa, ele tem um foco que é crescimento. Exato. Então, a empresa pode oferecer, porque também, quando a gente fala de logística, não existe, né, de imediato aquele funcionário pré-qualificado. Então, normalmente, é a empresa que vai qualificá-lo dentro do trabalho. Então, você traz benefício, porque você qualifica, aí ele fica em condição de receber uma remuneração melhor e, em contrapartida, o município ganha, porque ele ganha
na maior arrecadação, sim, né? sim. Tem uma atividade econômica prestadora de serviço, pagando imposto sobre serviço para a região, e aí a inteligência do município está em investir esse dinheiro e incrementar sempre essa atividade econômica. Então, é um ciclo virtuoso quando você gera mão de obra e emprego, e a cada vez com maior qualificação e maior remuneração. Não tenha dúvida. Marcos, se a gente parar no tempo e retroceder, voltar atrás, a gente vai lembrar que foi dito aqui que nós teríamos aqui o pré-sal, o petróleo em abundância, 5, 6 edifícios da Petrobras, eu sei de gente que fez a formação acadêmica em universidade, curso de petróleo e gás, e o diploma está guardado porque ele está na padaria. Nada contra a padaria. Só que nós podemos ter preparado uma geração toda para a área portuária, para a logística, para toda a modernização do sistema, e não fizemos. Perdemos anos e anos e anos e até investimentos, Marcos. Fora o boom imobiliário que acabou gerando um monte de elefante branco. O boom, eu ia falar outra coisa, mas o Marcos já entendeu o boom, o que aconteceu, né? Talvez tenha dado um pum. Não, Eduardo, a gente não consegue nem aprender nem com os erros dos outros, né? Normalmente a gente consegue, né? Nós temos aí o cenário do Rio de Janeiro, eu conheço muito bem. Exato. Basicamente, o Rio de Janeiro foi uma cidade, um estado, que foi inserido uma maior quantidade de recursos nos últimos 10 anos. Né? Tivemos o legado da Copa do Mundo, o legado das Olimpíadas, né? E a própria indústria, né, petrolífera, que é realmente oriunda do Rio de Janeiro. Você vai no Rio de Janeiro, o que tem lá hoje? Vai no Rio. Bom, tem o Museu do Amanhã. Tem a Disneylândia lá também. Tem o VLT. E aí você pergunta para o carioca. Vai ser rodado no VLT do Rio o filme Os Próximos Fantasmas. Exatamente. Então, assim, se você não tem uma política de Estado, né? Sim. Não de governo, cada um muda, né? Você tem uma política de direcionamento. Por exemplo, o Porto de Santos foi bastante importante o zoneamento criado no Porto. Foi importante. Para quem vai arrendar, esse trecho é permissível esse tipo de mercadoria. Até para que você tenha os certos controles de segurança, né? Exato. Então, isso foi importante. E a cidade ela precisa caminhar da mesma forma. Quais são os acessos para esse porto? Então, eu vou trabalhar porque eu tenho um acesso, eu tenho um impacto dessa atividade, né, que tem um impacto, tem os recursos que são também oriundos dessa atividade. Sim. A questão de construção civil, vamos arrecadar o IPTU, há tantos IPTUs. Mas qual que é o impacto de uma construção civil, né? E o retorno que ela traz para a sociedade? É no momento da obra. Depois, qual que é a empregabilidade que se vem? A precarização do emprego. Muito pequena, né? Não, é precarização do emprego. E é com a automação de todo o condomínio... Que é o caminho hoje natural. Você reduz, né? E nós tivemos exemplos, acho que é a terceira vez que eu falo, exemplos do Guarujá, pérola do Atlântico. Quem conheceu o Guarujá sabe. Sim, então, o que aconteceu com o Guarujá? Você teve uma população que comprou o seu apartamento lá naquele momento. Sim. Depois você saiu e você tem uma população que é local, que ela precisa de emprego. E ela não tem. E aí os empregos rentáveis da cidade de Santos, eles foram sucumbidos do município. Tá? Então, em função da péssima política de Estado que foi colocado. A ponto, Marcos, você tem razão. Qual é o maior empregador do município? É a prefeitura. Quando você pega um município que tem 12 mil empregados, você percebe que as frentes de trabalho, né? Exato. Isso não é emprego, gente. Isso não é emprego. Tem esse olhar urgente, né? Então você precisa mudar essa população. E aconteceu com o Rio de Janeiro. É muito bonitinho, o prefeito é alegrezinho, tal, não sei o quê. Mas, cara, para o carioca. Para o carioca. O senhor Eduardo Paes é alegre até demais para o meu gosto. Isso, para o carioca que trabalha, que está no dia a dia lá, eu vou lá. Quem vai no Rio de Janeiro, vai no centro do Rio. Então, o prefeito lá tem um entusiasmo muito grande, respeito, acho que é um grande político, mas exatamente isso que o Marcos está falando. Você tem uma degradação enorme do centro, zona portuária, abandono,
violência, áreas urbanas que poderiam ser ocupadas por empresas, são ocupadas hoje por quê? Por narcotraficantes, por bandidagem, e você tem ali um intimidamento, né? E isso faz com que há um empobrecimento muito maior. Sim. O Russo, quando você fala de São Vicente, vamos dar um exemplo aqui. Eu não sou aqui emissário do outro lado, né? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos tentar inverter. A gente pega o porto, se possível fosse, a gente dá uma puxadinha, tira a Ilha Porchá da frente e coloca o porto lá em São Vicente. Quem teria 5.200 de arrecadação no ano seria São Vicente. Santos seria a São Vicente. Então, você verteria as bolas. Então, como a gente não pode fazê-lo, mas a gente pode agregar. A gente pode fazer com que o Marcos colocou bem. É muito triste quando você anda pelo centro, e eu tenho feito muito isso com a Virgínia, a gente está fazendo o turismo que ninguém quer, que é olhar o que está degradado. E eu fico muito... Não, mas é doido, mas agora você vai ter o Parque Valongo, você vai ter edifícios subindo, mas como disse o Marcos, vai ter moradia subindo. Só que eu não tenho geração de emprego. Tá? Essas pessoas vão comprar os seus apartamentos, ali apartamentos mais em conta, mas vão precisar sair dali para trabalhar. Tá? E não vão ter esse emprego muito perto. Então, quando você tem o maior empregador, que deveria ser na prática, né, Russo, a tua experiência como um homem que trabalhou tantos anos ali como auditor fiscal, o Porto, e não somente direto, mas como indiretamente, porque você poderia criar várias áreas. Por exemplo, os chineses estão ávidos aí para chegar no Brasil e criarem várias empresas, seja de beneficiamento, seja de montagem, vários processos construtivos. E nós não temos isso por falta do quê? Da utilização dessas áreas. Você citou São Vicente, mas a gente pode acrescentar Guarujá, pode acrescentar Cubatão, desde que os políticos, né, Marcos, de Cubatão, abram os olhos e não fechem os olhos apenas para um segmento. Posso te dar um exemplo de Guarujá? Para a população entender do Guarujá. Você tem um terminal que foi construído aqui na ponta da praia, do outro lado é o Guarujá, né? Você sabe. Sim. Então foi construído um terminal gigantesco ali. Na ocasião foi para atender o offshore, né? Offshore, para quem não conhece, todo o material que é utilizado nas plataformas, você tem as embarcações menores que conduzem esse material para... Isso é tubulações, né? São todo o material necessário para fazer a extração do petróleo, né? Foi montado esse terminal, e esse terminal no Guarujá, ele está ilhado, pelo simples fato que ele só tem acesso por mar. Só tem acesso por mar, porque por caminhão, a Prefeitura do Guarujá não permite. Criou uma legislação proibitiva, você não pode passar com caminhão, ele passa com caminhão toco, para o material acessar. Mas quem autorizou o terminal a funcionar lá? Você entendeu? Então, assim, tem algumas imbecilidades, desculpa a expressão. Né? Incoerências. Eu costumo falar que é imbecilidade ou é falta de querer entender, né? Eu tive uma outra discussão outro dia aí. Então, o Russo conhece muito bem a nossa atividade de transporte, né? Então, fazer até um didático, né? Boa. Porque, de repente, tem uns iluminados que mesmo com o didático... Isso não é um pacote de bolacha. E tem alguns iluminados que mesmo com o didático não querem aprender. Isso aqui é um contêiner. Exato. Isso é como um cofre, né? Tem de 40, de 20, né? Refrigerado E tudo mais. Então, essa caixinha aqui, para uma transportadora, a transportadora está exatamente aqui. Ele pega o seu caminhãozinho, vai na área alfandegada, na importação, coleta essa caixinha, leva para o cliente, em São Paulo, em várias regiões do país. Ele descarrega lá. Eu trago essa caixinha vazia e entrego para o deport, que é chamado, que é o terminal de vazio do armador. Ponto. Eu pego o meu caminhão e volto para o meu lugar. Na exportação, vou coletar isso no deport. Eu, como sou uma empresa OEA, você sabe muito bem, para mitigar as contaminações, a gente fazemos a inspeção, né, inspeção do contêiner vazio, lacramos o contêiner, evidenciamos isso, ele sobe esse contêiner para o cliente, vazio. Ele estufa o cliente? O cliente estufa, eu lacro, o motorista evidencia isso, toda a operação, então ele vem monitorado lá da... Fora que o caminhão fica esperando lá, enquanto o exportador enche o contêiner. Destino é o porto. Isso, o destino é o porto, e eu entrego esse contêiner ou na zona primária, né?
local de embarque, assim, quando há a possibilidade de nós entregarmos direto esse contêiner na zona primária. Você está falando, acabou de aparecer no teu comercial da Imuniz, a zona primária, acabou de passar aqui essa imagem. Então, o que se chama a zona primária? É o terminal de embarque. Exato. Então, esse contêiner vai para lá, de exportação, já fica lá pronto para ser embarcado. Existe os REDEX, que o Russo faz muito bem, que faz um papel extraordinário para a região, que, inteligentemente, a Receita Federal ampliou a quilometragem, né, para você ter um REDEX, é uma área. Pela escassez de áreas aqui. Eu não sei se você sabe, mas quando eu ainda estava na ativa, nós chegamos a ter aqui na região 90 REDEX. 90. Hoje não tem 30. Então, eu coloquei até, né, para as prefeituras que eu tenho uma meta de, em 2 anos, serem inaugurados pelo menos mais 30 REDEX. Chegaremos a 60. Agora eu vou continuar aqui, ó. Esse desenho. Esse contêiner, quando vai para lá. Faz agora com o REDEX. Ó, ele foi estufado. Eu não tenho gate no terminal de embarque. Eu pego esse contêiner e faço um pré-stacking. Eu coloco no REDEX. O REDEX fica hoje até 50 quilômetros, 40 quilômetros do ponto que eles colocam a alfândega, né? Então eu tenho 3 terminais full container de água, 2 na margem esquerda e 1 na margem direita. Vamos colocar assim, tem o Ecoporto, que fantasticamente eles trabalham com break bulking, né, que é carga solta, mas também faz a operação de full container. Aí o REDEX, quando o navio, esse terminal pede a carga, ele só pega essa aqui, a carga é desembaraçada aqui, e traz esse container para cá. Então, o REDEX pré-stacking. Só que o REDEX tem outras finalidades que pode ser colocada no REDEX. Algumas cargas, elas vêm do exportador, carga solta, então ela fica depositada no REDEX, e o REDEX faz toda a operação de estufagem desses containers. Isso eu digo assim, é importante. Por que surgiu o REDEX? Né? O REDEX é uma legislação antiga, de 2001, 2002. É isso mesmo. Né? Por que surgiu o REDEX? O exportador, o fabricante, né? Ele não tem interesse em produzir e armazenar. Ele tem que usar a sua área industrial para produção. Exato. Então, qual que é a lógica? Se ele está produzindo com a intenção de exportar, por que ele vai fazer isso no interior para depois transportar para a zona primária, quando muitas vezes esses navios eles trabalham com um booking que às vezes não dá nem tempo de você trazer do interior para embarcar naquele navio. Perde o navio. Não é? Então, para que existe o REDEX? Para que a indústria produza e mande em pequenas cargas para esse armazém. E aí, nesse armazém, quando ela vende, quando ela já tem o booking do navio, esse armazém vai prestar o serviço de pegar essa carga, colocar dentro do container e, pela legislação da aduana de Santos, ele fica, uma das obrigações dele, ele fica responsável por transportar esse container com toda a segurança do REDEX para a zona primária. E aí, nesse REDEX, ele já pode fazer, inclusive, o desembaraço de exportação para entrar direto. Pois não, já tem essa agilidade que facilita para não ter o embarque. Armazenamento na zona primária. É para entrar na zona primária já depois está na apto pilha para ser de pré-stacking para embarcar. Perfeito. Então, esse que é o plus, a grande valia do REDEX. Então, para isso aqui existem os REDEX. E, além disso, aquilo que ele falou de ir pegar o container no depot, fazer a manutenção, tudo isso pode ser feito no REDEX. Por quê? A transportadora dele pode, por exemplo, pegar esse container na zona primária de importação e, dentro de uma área que não é REDEX, mas é uma área até administrada pela transportadora, ele retira as cargas desse container, porque ele vai entregar na região de São Paulo, que aí precisa de um VUC, né? É um veículo menor para poder entrar até para não Paulo, ferir a legislação. Exato. E também para o container ficar aqui próximo, que ele pode ser feita a limpeza aqui e ir para o REDEX e ser utilizado para exportação. Novamente. Então também você está economizando o tráfego desses containers pela zona secundária. Você não precisa ir até São Paulo, até o interior.
E por isso é que eu digo que a região da Baixada Santista, e aí não só Santos, né, todas as cidades litorâneas aqui, próximas ao porto, podem fazer essa logística. E isso é uma atividade econômica que está muito pouco explorada, está subexplorada na região. Exato. Tá? Então, tem um potencial gigantesco. Tá? Então, eu falo em 30, mas pode ser 60, pode ser 90. Quem demanda... Outra coisa que a gente tem que ser convencido. Quem demanda é o mercado. Sim. E isso também, o próprio delegado da alfândega reconheceu que a alfândega é uma prestadora de um serviço público. Ela não pode utilizar do argumento de que tem falta de pessoal ou falta de equipamento para cercear o crescimento econômico. Correto. Tá? Então, correto. Se é serviço público, você está obrigado a prestar. Você não pode dizer, não, eu não vou fiscalizar porque eu não tenho gente. Sim. E nisso a Receita vem investindo em tecnologia para, com menos gente, fazer mais trabalho. Isso a gente tem visto no dia a dia, tem sido um sucesso os investimentos da Receita, agora chegando com novas, né, definições do INPE, na exportação facilitada. Né, então, temos o próprio operador econômico autorizado, tudo isso caminhando para essa agilidade. Mas, Marcos, isso muito bem colocado pelo Antônio Russo, estamos aqui com o Antônio Russo e com o Marcos Muniz. Antônio Russo, que é auditor fiscal da Receita Federal, aposentado já, empresário na área de consultoria aduaneira. Então, se você estiver em qualquer parte do Brasil aqui, precisar de uma consultoria, o Russo, inclusive, vai pedir a sua gentileza que mande aí para o ar, né, através da Rádio Star News, em várias das nossas plataformas. Quero agradecer o carinho de muitas emissoras espalhadas. Como eu citei, foram mais de 300 emissoras que pediram autorização dada, né, é aquilo. Soldado no quartel que é trabalho. Então, a gente passa esse trabalho. Agora, Russo, passa aí para os nossos ouvintes, aqueles que ocupam aqui o espaço conosco, como é que fazem para encontrar o seu trabalho de consultor aduaneiro. Meu site é russoconsultoria.com.br, meu e-mail é russo@russoconsultoria.com.br e o telefone é 13-3221-1733. Pois não. Estamos à disposição em qualquer lugar do Brasil. Tá aí, é muito fácil. Agora, Marcos, tem um aspecto que aí envolve muito a voz e a explicação do Russo foram importantes, mas o próprio empresário hoje sente. Tivemos pandemia e outros aspectos que nós temos aí, vários conflitos internacionais que geraram aumento do preço, por exemplo, das tarifas, aumento da questão da utilização dos containers, e isso tudo tem trazido uma discussão mundial, né? Alguns países, por exemplo, como a própria Noruega, vai produzir um túnel em uma montanha para tentar diminuir 150 quilômetros de volta de um navio, para tentar baratear esse custo. O nosso governo também tem que usar da inteligência, mas sentar à mesa com pessoas que são do segmento e que entendem, que digam, o caminho é pelo lado direito, o caminho é pelo meio, não fazendo alguns tipos de processos que, na verdade, não ajudam a não encarecer. Eles ajudam a perder tempo, não modernizam o processo, como muito bem colocou o Russo, e fazem com que muitas empresas acabam diminuindo o seu ritmo de investimento, porque pensam assim, eu vou investir pesado na compra de equipamentos, caminhões, e por aí vai. Eduardo, partindo do princípio que as secretarias não entendem, você pegar um dicionário simples, você clicar a palavra transporte significa você transportar de um ponto a outro, né? Desse ponto. A partir do momento que eles não sabem identificar o sinônimo de transporte, dentro de um maior porto do Brasil, eu posso esperar qualquer ato deles, né? Então, em primeiro passo, eram os secretários aí da região, o Russo, que experiência, né? A região. Sim. Por que muitas atividades foram sucumbidas da nossa região? Muitas. Toda essa operação que o Russo está falando do Redex, hoje, é feito em Minas Gerais, no café, por exemplo. Sim. Tá? Então, toda essa operação é feita em Minas, por exemplo, outras regiões do país, como outra, e vem para cá, aí esse containerzinho que eu fiz aquela alusão, ela só chega aqui em Santos, passa, Sim. vai embora. Então, nós perdemos essa atividade, né, que
tem prestar esses serviços logísticos. Agregar, né? Mais, né? Ova, desova, pesagem, embalagem, paletização, né? Inúmeras atividades em função da falta de entendimento das secretarias de desenvolvimento econômico que não conhecem a nossa atividade. Isso eu posso falar com certeza. Eles não sabem o que é transporte. Então, quando você coloca uma transportadora, Eduardo, e a gente tem essa caixinha aqui, essa caixinha ela pode vir com carga... Aliás, uma boa parte das cargas, elas são químicas, de alguma forma. Né? Tem químico perigoso, não perigoso e tudo mais. Sim. Só que nós exercemos a atividade de transporte. A gente tira da zona alfandegada, que tem a permissão para armazenar aquilo, com total segurança. O transportador, para fazer esse transporte, ele requer de inúmeras certificações, inúmeros treinamentos, motoristas capacitados, equipamentos capacitados para se transportar isso. Então, a gente pega essa carga, por exemplo, uma carga química, e transportamos para o local e trazemos o vazio. Não é isso? Sim. Existe uma restrição hoje na Prefeitura de Santos. A transportadora que está lá no seu KNAI, ela tem que colocar no KNAI que transporta a química. É obrigatório. Porque senão ela fica restrita. Mas não existem certificações para que esse serviço seja feito? A transportadora, ela transporta químico, ela vai explodir o bairro, a cidade de Santos. Então, fica criando esses fantoches. Outro dia eu percebi teve um episódio lá em Beirute, né? Já em relação à amônia. Amônia. Mas não dá para comparar aquele porto com nada. Foi lá em Beirute. Apareceu uns iluminados aqui. Não, o Santos também pode explodir. Aí apareceu um outro terráqueo falando sobre o navio bomba. Eu falo, essa turma só quer notoriedade, cara. Aí eu falo para eles, vocês não entendem que o empresário tem uma responsabilidade gigantesca sobre isso. Uma empresa pode simplesmente quebrar em função de um erro operacional, de um erro de né? Aí, o amônia, vamos falar do amônia. O Russo sabe muito bem, o naviozinho chega de amônia ali, é descarga direta. Será que esses iluminados sabem o que é isso? Descarga direta é o seguinte, sai do navio, entra no caminhão, vai para a indústria. Para minimizar não tem risco, depósito né? nenhum. Ninguém quer receber isso. Para você ter ideia, ninguém armazena hoje algodão. Olha aí. Algodão. Você sabe disso. Agora, faço um convite para os secretários, para todos os secretários. Aliás, Adriano Leocádio, fico à disposição sua para ir lá na Secretaria Camabel, com aquele pessoal todo, explicar para eles o que é a nossa atividade. Tá? Agora, tem os iluminados também do nosso legislativo, que deveriam saber da nossa atividade, e se faz de desentendido, porque eles criam legislações proibitivas para a nossa atividade, né? Sem entender. Aliás, eu acho que aqueles projetos de lei, chega lá, eles nem lêem aquilo. Acho que também, o problema é que também desconhecem, quando você fala de químico, assusta, só que existem químicos de diversas classificações. Exato. E a transportadora, ela tem um treinamento, ela sabe como manusear cada tipo de químico. Olha um exemplo aqui. A própria Muniz tem certificações. Sim. Que deixam ela à disposição e preparada para fazer transporte de várias cargas. Exatamente. Com licenciamento para isso. Exatamente. Tem treinamento, Eduardo, vou até deixar de costa aqui para o pessoal ver. Ó. Sim. Eduardo, eles não... E um terminal de carga, a gente tem responsabilidade. Claro. Sim. Claro. O cara, eles segregam a carga química para uma área. Carga que... mas espera aí, Marcos. Então, já que você está falando de responsabilidade... Agora, para não perder o gancho, esses mesmos iluminados criam um pânico sobre um terminal, sobre o navio. Agora me pegam a Disneylândia e põe no meio do porto, em frente à Ilha Barnabé, né? Com uma população, por exemplo, se por acaso o terminal de passageiro for para aquela região, eu ia falar exatamente isso. São 10 mil passageiros. Eu não vi nenhum projeto com rota de fuga. Tá?
Então, assim, quando interessa, interessa. Projeto de fuga. Sai nado. Todo mundo se joga no canal. Claro, vamos nadando. Né? Então, assim, quando interessa, interessa, Eduardo. Quando não interessa, não interessa. Vamos então, lá. Ô, Marcos, mas peraí. Aí também me ajuda aí em logística. Aliás, não perde, não. Pode falar para o Adriano Leocádio, que eu fico à disposição dele. Vou falar. Para falar. Eu tenho, aliás, PowerPoint na minha empresa, porque eu faço. Mas tem gente que vai falar: o que é isso? Tem uns lá que vão falar: o que é isso? PowerPoint. A gente come? Ele não sabe para explicar o que é. Eu estou falando até PowerPoint, que é o mais antigo. Sim, é o mais básico. É o mais básico. Mas no básico, vamos lá. Aí vamos lá. Mas eu pego o terminal de passageiros que está na direção do Rodrigues Alves, para os nossos turistas, os amigos que estão fora de todo o Brasil, e eu pego ele e eu levo lá para o Valongo. Tá? Do outro lado tem a Ilha Barnabé e tudo. Aí, por exemplo, deixa eu mandar um abraço para o Geraldinho, nosso querido Geraldo Peroni. Ô, Geraldo Peroni. Ele está sendo tirado dali. Uma aí empresa. Esse navio da onde? É quase centenária, não? Deve estar por ali. Cara, ela está numa região. O meu primeiro emprego foi na Marquês de Herval 179. Não dá conta do tempo, aí esse pessoal vai matar a vida. Meu primeiro emprego, Russo. Ali na Marquês de Herval. Fornecedor de navio? Não foi fornecedor de navio. A gente fazia transporte de adubo. Que saia do Sabuoli, aquela montanha amarela que ficava. O Marcos era conhecido como cheiroso. Isso aí, cheiroso. Era enxofre lá que ficava. Então, eu falei, o cara que montou a sua empresa aqui, aí, foram montando... O cara é fornecedor de navio. Ele vai colocar a carga dele ali para fornecer... Do lado ali do porto. Né? Facilitando. Sim. Aí deixar ele confinado. Ele vai ter que em algum momento vai ter que sair. Vamos lançar agora 5, 6 torres de prédio. Por quê? Porque ele não pode entrar com carreta. Por quê? Gente, cadê? As câmeras estão aqui, A carga chega de caminhão. Não é teletransportada, não. É caminhão. Então, quem tem algum problema com caminhão, então precisa mudar de planeta, porque a carga chega com caminhão. Quando você vai no mercadinho, na gôndola, pegar o seu todinho lá, chegou de caminhão. Tá? Então, vocês lembrem disso. Aliás, na pandemia, muita gente ficou deitadinha até 10 horas, 11 horas, né? Tudo em casa. Tudo em casa? Motorista de caminhão, 6 horas, 5 horas, 4 horas da manhã, estava trabalhando. No rancho. Assim como outros profissionais, o padeiro, né? O nosso lixeiro, né, que faz toda a limpeza aqui. Esse cara, ele era imortal? Agora, você matou a charada aqui, Marcos. Aí eu expulso esse pessoal, né, Russo, daquela área, e eu não quero caminhão ali. Mas como é que a mercadoria vai chegar? Eu poderia até minimizar com um transporte de caminhão menor, mas já não vou poder fazê-lo, porque eu estou mandando o cara para longe. De repente, ele está achando que quando vem... você fala de navio, você não fala de carga pequena, né? Não existe carga pequena. Eu fiz um cálculo outro dia aqui, avião. Eu fiz um cálculo outro dia. Por exemplo, um navio de cruzeiro, ele tem que ser abastecido por uma série de produtos. Sim. Desde o mais simples, água mineral, a todos os outros. Isso demanda de entrada de medicamentos. Fora ônibus e vans que vão descer os turistas. Sim. Falando em abastecimento, olha só, a matéria no jornal, cara, você vê como é que é. O crescimento, né, de navios. E nós ainda precisamos crescer mais, né? Muito. Porque, como o Russo falou, nós representamos 2% do comércio global. Se nós fizermos isso, 2,5%, vai entrar em colapso. Mas já está entrando, né? Não, nós já estamos em colapso constante. Tá? Aí, abastecimento de navio. O navio fica 24 horas, 48 horas esperando um abastecimento. Será que ele sabe qual que é o custo do dia de um navio? Acho que não. Né? Agora, nós falamos de custo Brasil, não é isso? Sim. Então, existe essa infinidade de lambanças estruturais que fazem com que o nosso custo Brasil seja infinitamente maior. Eu sempre faço. O agro lá, né, produz bem, com qualidade, com quantidade. Mas para ele colocar esse mesmo produto no porto, a diversidade de problema que eles têm, o custo é infinitamente gigantesco. E aí nós não conseguimos ser competitivos de forma global, como outros países, né, como Estados Unidos, né, que disputa diretamente com a gente. Aliás, o algodão, a exportação de algodão bateu o americano pela primeira vez. Nosso cotton, né? Exatamente. Que, aliás, se pegar o cotton, né, fiz até uma apresentação outro dia, Russo, eu tenho
2 filhas, né? Tem minha esposa e tenho 2 cachorras. Então, sabe que eu sou lá o cara que eu tenho que chegar em casa, não falar muita coisa, não, né, cara? Senão vai para senão vai para trás da porta. Vai ficar atrás da porta. Aí eu sento naqueles magazines, eu sento na minha cadeirinha e fico lá, né? Eu falei assim, cara, eu vou dar uma zapiada. Eu peguei cada gôndola lá de roupa, eu fui olhando assim, pumba, tirei foto. Bangladesh. Ia lá, tirava outra, China, Peru, né? A Índia. Não encontrei um vestuário made in Brasil. Nem Brasil com Z? Nem com Z, nem com Y. Nem com Z, nem com nada. Aí nós somos um dos maiores, né, exportadores de plumas de algodão. Exato. E somos incapazes de produzir vestuário. Aí não gerando emprego e receita. Olha só, cara, quantos empregos poderiam ser gerados na indústria, né? Basta ver a falência aí, praticamente da Coteminas, uma das produtoras têxteis do Brasil, que acabou sendo inviabilizada pela entrada dos produtos chineses, por exemplo. Não somos contra os chineses, né, Russo? Mas você tem que ter um programa primeiro para nós. Mas nós somos culpados disso. A gente tem que ter programas de incentivo, ainda que eu sou favorável à industrialização, ainda que dela dependa a importação de insumos. Então, nós podemos desde que essa tecnologia nós não dominemos aqui. Então, é necessário. A gente não precisa produzir tudo. É necessário, sim. Mas a gente pode, aquilo que a gente tem competência de produzir, agregar valores, ainda que utilizando insumos importados. Correto. Então, o fluxo de comércio internacional, ele tem que crescer nos 2 sentidos. Sim. Não é só aumentar a importação ou só aumentar a exportação. Exato. São os 2 juntos. Isso resulta em mais-valia, isso resulta em acréscimo de valor agregado, de mais emprego, de melhor qualificação da mão de obra. Maior arrecadação. Então, é por isso que eu sou incentivador do comércio internacional. Sem dúvida. E isso passa por uma facilidade logística. Tá? Então, se a gente tiver uma logística que favoreça, a indústria vem para cá, importa o insumo, produz aqui. Nós podemos até incentivar o famoso porto industrial. Então, agora, assim, para você criar uma indústria, Eduardo, assim, competitiva, você precisa, em algum momento, aceitar a importação de máquinas e equipamentos. Para você, isso é o mínimo, né? Então, quando você pega um governo que quer aplicar 14% de imposto de importação sobre uma máquina que vai produzir, vai criar escala, né, de produção, empregabilidade, melhoria nos processos, você inviabiliza o investimento. Eu digo mais, e a restrição de reporto? Você acompanhei. Pode ser um beneficiado disso, né? Então, você tem incentivo à importação de insumos apenas para a zona primária, quando essa logística interna não tem nenhum insumo de importação de equipamento. E veja, a gente vai para o intervalo para finalizar, infelizmente, mas a gente repete esse programa com certeza, mas veja que os nossos representantes, que lá nós votamos, nós escolhemos, vamos começar da base, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, o nosso excelentíssimo presidente, seja o mandato que você quiser. Aí você pega ontem falas, né? E olha que eu saí da Santa Casa, estou indo para a Santa Casa todo dia, os ouvintes já sabem por quê. E aí você vê lá, reforma tributária, que eles não conseguem ter, comer. Atenção, deputados e senadores, na vida a gente aprende desde que nasce, tudo tem começo, meio e fim. Ou eu estou errado, Marcos? Eu fui a Brasília algumas vezes, cara. Uma parte da minha... Tudo. Uma parte da família é de Brasília. Cara, aquilo ali é um grande manicômio de interesse, cara. Nada funciona. Nada. Essa reforma tributária complicou de uma forma, cara. Ouça, então, o que aconteceu ontem. Reforma tributária, ela amplia benefícios para a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, que já sofreu tudo que não deveria ser um modelo a ser utilizado lá em outros locais do Brasil. Ele fica no meio do nada. No meio do nada. No meio do nada. E outra, quando a maré seca, você não consegue acesso de navio. Não, a cabotagem então, esquece. Então, assim, e temos rodovias maravilhosas lá. Maravilhosas. Eu não... Se você cai no buraco, aparece em Tóquio. Então, assim...
A gente sempre é motivo de piada, cara, de chacota. Como é que você põe uma zona, né? Esse nome eu até substituiria. Uma zona substituiria esse nome, industrial no meio do nada. E o objetivo, eu tive já com o pessoal do Sulframa, o objetivo inicial aquilo foi para fomentar a Amazônia Oriental, né? Nós estamos aí há 30 anos com isso. Fomentou alguma coisa? Não. Né? Não. Regrediu, né? Regrediu. Né? Claro, você teve algo. Só criou uma metrópole no meio da floresta. Com mais de 2 milhões de habitantes, com falta de tudo. Eu trabalhei em Manaus em 1980. Então, sabe bem, né, Russo? Eu sei bem o que era. Então, eu não sou contra aquela ideia da industrialização. Não sejamos contra. Desde que você crie situações logísticas. Eu acho que já criou o objetivo principal, que era o desenvolvimento daquela metrópole. Já até superou, porque hoje Manaus é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes. Mais de 2 milhões. Já tem problema habitacional, já tem os problemas violência urbana, trânsito, então, falta de logística. Aquilo lá fomentou só a cidade de Manaus. A Amazônia como um todo, o benefício foi muito pouco. Exato. Então, se a ideia era ocupar, né, porque naquela ocasião, né, tinha o problema da ocupação da Amazônia, se dizia que a Amazônia seria invadida. Né? Então, aquilo lá era para a ocupação da Amazônia. Foi atingido através de Manaus. Sim. O entorno, não sei se teve o benefício esperado. Não, pode ter certeza que não. Mas eu sou favorável. Assim, o empresário se instalou lá, tem essas dificuldades todas de distância, de deslocamento, etc. Então, esse benefício, né, da isenção tributária para os insumos da Zona Franca, eu acho que isso deveria ser perene, não precisa ficar renovando a cada momento. Sim. Então, mas ontem em Brasília, em cima disso que você comentou, os deputados do Amazonas alegam que as mudanças ficaram aquém dos incentivos concedidos atualmente para a região e vão pressionar por novas alterações já no cenário. Então, eles concedem uma coisa lá, eles não gostam, voltam atrás, e aí me recordo, Muniz, para a gente finalizar. E temos mais um intervalo, Virgínia? Isso. E aí a gente vai para o encerramento. Isso. O que disse aqui, para este que vos fala, e o Marcos vai falar, o deputado Alberto Mourão, que em Brasília você não tem a caneta, porque um grupo está lá, que é o Centrão, e outros grupos que atendem só os interesses de uma área específica, de um grupo específico, e não estão preocupados com o todo. E sem pensar no todo, vivemos assim, como tontos, sem resoluções, Marcos. Eu sou despachante aduaneiro, né? Estudo bastante essa questão tributária, e eu sou totalmente contra, exceto assim, no comércio exterior, que é um regime, né, o drawback, né, que é para estimular a exportação. Nós não deveríamos ter nenhum incentivo fiscal, nós deveríamos ter uma alíquota reduzida, justa para todo o segmento e permanente, como acontece em qualquer outro país. Sim. Um ou outro produto, você tem uma oscilação. O empresário precisa fazer programação plurianual, não é uma coisa que só está valendo hoje, o ano que vem não vale mais. Exato. E é surpreendido cada hora com uma mudança. Eduardo, nós estamos há 2 anos. 2 anos. Eu tenho visitado clientes multinacionais. Eles não conseguem fazer o planejamento da empresa porque a temeridade jurídica é muito grande nesse arcabouço, essas regras, então eles ainda não sabem. Então, como é que você vai fazer um planejamento de, normalmente, uma empresa faz de 20, 30 anos, num investimento, por exemplo, portuário, sem você ter uma segurança do que vai acontecer, e eles vendem a seguinte informação, né, Russo? As adaptações serão até 2033. Então, o empresário, se ele não tiver um mínimo de estrutura, ele não vai conseguir tocar o trabalho. E sinaliza que até 2033 ele não tem segurança de fazer um planejamento. Correto. Aí, o que o empresário faz? Vou pegar essa minha grana, eu não vou ficar nessa bagunça. Vou investir lá fora, a Bolsa de Valores é lá. Isso não vai afetar os pobres. Afeta, porque menos investimento no país é menos emprego. Então, eu vou investir num país que me dê segurança jurídica, certo? Não perdendo o gancho do reporto, né? Eu sofri bastante, eu montei o escritório no Rio de Janeiro para prestar consultoria sobre benefício fiscal, reporto,
O reporto é um benefício fiscal, para os que não sabem, para todas as empresas que estão, a princípio, em zona primária, né, Russo? Me corrija. Importação de todos os equipamentos utilizados, uma headstacker, um RTG, né, todos os equipamentos, caminhões, para serem utilizados lá na zona primária. Então, durante 5 anos, a empresa é obrigada a ficar com esse equipamento, né, sobre eles, para fomentar a atividade, para trazer mais equipamentos para o Brasil, para exploração da nossa atividade portuária, né? Ter mais dinâmica e tudo mais. Tanto é que nós temos hoje performances incríveis aqui nos nossos terminais de água, né? Na descarga de full container, em função disso. E triste a todo momento, você vê o protagonismo. Vamos prorrogar o reporto. Não vamos prorrogar o reporto. O que vai acontecer com o reporto? Gente, aí todo empresariado fica numa temeridade. E o que vai acontecer? Não é isso, Russo? Eduardo, Russo, você pode me responder. Alguém comprou um headstack, aquelas empilhadeiras, para andar no Gonzaga? Não, de jeito até porque nenhum. não pode. Não deixam. Para fazer Uber. Para fazer Uber. Boa. Então, meu amigo, aquilo ali é para o porto, é para... Sabe, para dar automação, para dar... Por exemplo, o nosso Porto Santos está com 4 milhões e 600, algo assim, de teus ano, né? O 10º porto, que é Rotterdam, né? Na escala, os 5 primeiros parece que são chineses, né? Que é potencial incrível. O 10º porto está com 14 milhões de teus ano. Nós somos o maior porto da América Latina e nós estamos com 4 milhões. Eu ouvi aí uma projeção que até 2030 nós chegaremos a 9 milhões. Eu preciso entender como é que nós vamos fazer isso com todo esse manicômio legal, com essa bagunça estrutural, né? Porque hoje, com esses pífios 4 milhões, nós estamos patinando na infraestrutura. Exato. Não é isso? Sim, então, não chegou o momento da gente acordar? E assim, o empresário... Que diferença tem você estar com a Headstacker trabalhando em relação ao comércio exterior na zona primária ou a 10 quilômetros dali? Prestando serviço de logística para a zona primária. Nenhuma, porque você poderia estender isso aí. Eu participei dessa discussão. Rapidinho, ó. Lá atrás... O tempo está estourado. Estourar mais rápido. E tem uma aqui do Ayrton, lá de Itajaí, que depois que o Marcos comentar, eu falo. Rapidinho, hein? Lá atrás, o Russo sabe muito bem, para se ter o benefício do reporto, né, a gente precisava ter um atestado de similaridade. Sim. Certo? Isso aí é o seguinte, você importar uma headstacker, aquela headstack que pega lá no 3º container, tem algumas americana, tem inglesa, tem... Coreana. Não, coreana não veio ainda. A Coreia, há 30 anos, era o mesmo do Brasil. Você vai na Coreia hoje, o que é a Coreia e o que é o Brasil? Aí, me apareceu um iluminado que fazia uma empilhadeira, uma carroça, que todo momento que eu colocava lá para importar, ele falava que ele fazia. Aí, indeferia a importação. Porque ele falava que ia fazer daqui a 30 anos. Mas iria fazer. Mas ele acabava impedindo a importação do equipamento. Olha só que legislação tosca. Foi um parto de quase... Ele não produzia e impedia que você trouxesse de fora. Exatamente. Isso então, funciona até hoje. Até hoje. Também, né? O ex-tarifário. Eu tive um caso agora, Russo, que eu dei risada. Eu falei para o cara, me escreve isso. Ele me ligou, ele não teve coragem de escrever. Eu trouxe uma máquina que obviamente, a gente vai fazer a pesquisa. O fabricante nacional, para ele produzir na mesma escala daquele equipamento, eu teria que comprar 10 equipamentos dele, 10 máquinas. Então, eu trouxe uma máquina que traria a performance de 10 dele. Sabe o que ele falou? Então, você compra 10 máquinas minha que vai atender a quantidade. Que bom, hein? Que bom. Cara, que coisa mais tosca, cara. Exato. E tu acredita que o cara vai lá e tenta impedir. E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em algum momento, ele precisa ter a firmeza de entender que existe
péssimas práticas impeditivas, barreiras aí ridículas para o empresariado ser mais competitivo. Tem os prazos também, né? Você precisa pedir um nexo, aí tem os prazos de publicação, tem os prazos para que o empresariado brasileiro informe que não tem competência. Né? Não, e a temeridade que se deu agora, né? Eu até achei que com o ex-governador, né, Alckmin, que até que conhece, né, tem uma boa aproximação com a Fiesp, teria uma situação para que a indústria fosse pop. Mas o que eu tenho percebido nas deliberações de resoluções dele é de forma proibitiva, né? Ele não quer que a indústria seja pop. Não. Ele criando barreiras aí, impedindo as importações de máquinas e equipamentos. Presidente, ninguém importa uma máquina para ficar passeando. Não. É para gerar emprego. Nem deixar dentro da embalagem. Tá. Muito obrigado. A gente vai para o último intervalo para despedir o programa, só passando o Ayrton diz o seguinte, baseado nas falas do senhor Marcos, né, sempre um prazer ouvi-lo, né, já estou imaginando. Olha só o Ayrton, os nossos queridos mineiros, hoje os maiores produtores de café do Brasil, vão invadir o Espírito Santo, vão cortar caminho para ter acesso ao mar, e vocês de Santos, atenção, Marcos, não pegarão mais um peludo. O Ayrton, você está de parabéns ou suspenso? Não sei. Não sei. Valeu. Qual é melhor para ele? Não vamos pegar em peludo. Aliás, tem muita gente verbalizando sobre atividade do comércio exterior sem saber o que é um peludo, hein? E eu ainda não perguntei para eles o que é um porta-ló. Eles vão ficar malucos. Você está arrumando briga de santista com mineiro, com capixaba e ainda... Bom, você está suspenso pelas próximas 24 horas. Um abraço, eu volto já com o final, com as despedidas do programa. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece. Voltar? Já estamos de volta. Só nos resta dizer às 10 horas e 27 minutos. Estouramos aí mais de 27 minutos no nosso programa. Mas foi uma honra, um programa delicioso. Mando um abraço para todos vocês aí. O Rogério lá em São Bernardo também, Rogério Perinho, um abraço para ele. Para o meu xará, o Carlos Eduardo lá em Campinas, está mandando até abraço. E Virgínia, para a Vitória, mandando beijos para ela aí. E parabéns pelos 18 anos. Obrigado, Carlos. Obrigado aí. E você diz, a região de Campinas, você que é santista, cresce rente como pão quente, né? Com muitas indústrias e um progresso. Quiçá nós tivéssemos esse mesmo ritmo, mas quem sabe um dia nós tenhamos pelo menos uma parte disso para que nós possamos colher melhores frutos de uma região que ela é muito grande, muito boa, mas ainda carece de muitos investimentos para gerar emprego e receita e maior arrecadação para vários dos nossos municípios. Eu sempre traço aqui um paralelo, venho estudando isso. Por exemplo, tudo bem, não é uma capital. Vamos pegar o exemplo do município, viu, Carlos, de Joinville, em Santa Catarina. Tem um pouco mais de 600 mil habitantes. Quando a gente fala aqui em Santos, nossa, vamos ter uma arrecadação para o ano que vem de 5 bi e 200. Sabe qual é a arrecadação de Joinville, com indústrias, logística, e uma série, mais de 8 bi e meio. Então, veja que se a gente atinar as coisas como funciona, e eu estava outro dia observando Marcos Russo, prefeito de Joinville, dizendo, nós temos aqui vários segmentos comerciais. E aí passou logística e falou, queremos mais. Então, temos pelo menos mais 600 empresas de vários ramos querendo entrar na nossa cidade. Mas a gente está fazendo o quê? Sentando com aqueles que já estão na nossa cidade, entendendo o que a gente pode melhorar para abraçá-los e recebê-los. Então, veja o exemplo que é Joinville, Santa Catarina, e talvez não seja um exemplo para todo o nosso país, que não segue a mesma risca. Marcos Muniz, obrigado pela presença, por várias informações, pelos comentários sempre precisos em relação a uma área tão importante. Tem gente que não sabe disso, né? Mas que a logística, ela convive conosco de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, 24 horas o ano inteiro. Obrigado, Eduardo. Virgínia, que organiza tudo isso, né, Virgínia? Dona Virgínia está ali nos botões. Um grande abraço para a filhota, né, que hoje faz o aniversário, então hoje tem bolinho, né? Russo aqui, uma pessoa extraordinária, um grande conhecedor aqui do comércio exterior. E comenta com capacidade e, olha, facilidade. Nós vivemos a história, Eduardo. É verdade. Ninguém contou pra gente, não. Não. Né? Nós vivemos a história. O Wellington já pegou no peludo. Pegamos no peludo. Então tem história para contar. Exatamente. Então nós vivemos a história. O Siscomex, que achavam até que era um sanduíche, né? E para a Mônica Délia Porchat, viu, Mônica? O peludo citado em questão aqui é a saca do café, que vai ser exportada, e como você já não deve ter se familiarizado, agora está entrando na nossa onda aqui, é a famosa saca do café, onde
a cidade que mais tinha café no mundo não tinha um pé plantado, que era a cidade de Santos. Então, é uma história lindíssima, não é isso, Marcos? É isso aí, agradeço, Eduardo, e assim, sempre com bastante assertividade nos comentários, e assim, nós estamos aqui para contribuir, né, com ideias. Exato. De quem realmente vive o dia a dia, né, independente de tudo, a gente quer uma região melhor para se morar, com emprego, né, com menos morador de rua, né, todo mundo nas suas atividades. O fervor que era nosso centro de Santos, né, como a gente sempre cai um pouco de nostalgia, né, das épocas áureas aí, e que a gente percebe, né, pela vivência, que nós estamos caminhando assim pelo um sentido errado da coisa. E cabe a nós, né, de alguma forma, dar a nossa contribuição para que a gente tenha uma região melhor, um país melhor, né? E é por aí. Obrigado, mais uma vez. Uma ótima semana, obrigado pela atenção, obrigado pelo apoio. Esse programa aqui, o Painel do Porto, começou justamente com uma ideia que eu passava para o Marcos, ele apostou nessa ideia, está conosco aqui, por isso a gente não imaginava também, eu não imaginava o carinho, a atenção e a credibilidade em vários lugares do país que a Rádio Star News e o Painel do Porto conquistaram, né? Então, obrigado pelo carinho. Se eu não respondo todo mundo, vocês sabem que eu vou respondendo ao longo dos dias, porque senão a gente não consegue comentar aqui, mas obrigado pela atenção, pela admiração e pelo respeito para conosco. Eu quero saudar e agradecer o Antônio Russo, auditor fiscal da Receita Federal, já aposentado, mas na luta, como ele mesmo disse, aposentou num dia e acho que depois, uns 30 dias depois, já voltou à labuta, Russo. Bom, primeiro, obrigado, Virgínia, pelo convite, Eduardo. Fico à disposição, eu também gosto muito de participar desse programa, a hora que precisar ou que me der a oportunidade, estarei aqui. Marcos Muniz, grande amigo também, a gente está sempre disponível, né? Então gostaria de ser chamado para outras ocasiões, sempre é um prazer trabalhar com vocês. E o Roberto, lá de Navegantes, que está em Itajaí, perguntou se o senhor Russo aqui é aquele mesmo Russo lá da Intermodal, né? Na verdade, é o mesmo. É verdade. É o mesmo. Ele participou do programa. Ele lembrou. Ali, estava o Russo, estava o Muniz, eu estava lá de passagem, estava lá do lado, né? E nós tínhamos o André, né? Lá de Uruguaiana. Um abraço, André Mitchells, grande figura também. Foi um programa belíssimo que várias pessoas comentam até hoje também, e me deu a honra de participar a convite do Marcos Muniz, da Muniz Logística, que tinha um stand amarelo. Aquele stand lá sumiu. Tipo desfile de carnaval, né? Acabou o desfile. Você não guardou o carro alegórico? Não. Olha, mas tem as imagens. Lindo, olha, de esquina, na esquinona lá, e estava presente. Virginia. E participação. Diga. Lúcio José Bento, bom dia a todos, parabéns pelos belíssimos comentários. Parabéns, Eduardo e Virgínia. Como é que está o tempo lá? Ele vai falar hoje? Na vida de toda a família. Muitas felicidades. Não, ele não comentou aqui. Tá. Sabe de onde está falando o Bento? Ele está falando de Floripa. Ei, para Florianópolis. Lúcio, obrigado, um beijo no seu coração, obrigado pelo carinho conosco, também com a dona Vitória, que hoje está completando 18 anos. E espero que com muitas alegrias e felicidades. Gente, não há tempo para mais nada. O Painel do Porto sai do ar agora, mas a Rádio Star News está no ar 24 horas. Não saímos do ar, com muita música e informação para você sempre. É só você estar atinado que nas 24 horas você tem informação de vários segmentos para a sua vida. Rádio Star News faz parte do seu dia. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.